início dos tempos, antes que a terra fosse moldada e as estrelas enfeitassem o céu, existia uma vastidão infinita onde o Criador decidiu dar forma a seres de pura luz, os anjos. Estes seres celestiais não eram apenas criaturas de beleza imensurável, mas também personificações de virtudes divinas. Cada anjo foi criado com um propósito claro e uma essência distinta, refletindo diferentes aspectos da própria perfeição divina. Os anjos foram criados para servir e proteger, sendo os mensageiros do Criador e os guardiões do equilíbrio universal. Eles viviam em um reino de pura luz, um lugar de harmonia absoluta, onde a paz reinava e a melodia das suas vozes em cânticos de louvor enchia o espaço com uma serenidade incomparável. Seus corações eram puros, suas mentes eram claras e sua lealdade ao Criador era inabalável. Cada anjo tinha um papel específico no grande esquema celestial. Os querubins, por exemplo, eram guardiões da sabedoria e do conhecimento divino. Os serafins, com suas asas de fogo, estavam sempre próximos ao trono do Criador, cantando louvores incessantemente. Os arcanjos, dotados de grande poder e autoridade, eram líderes naturais entre os anjos, encarregados de missões especiais e da proteção das criações divinas. Os anjos não conheciam o conceito de dúvida ou de pecado. Suas existências eram dedicadas a servir à vontade do Criador. Eles agiam com uma compaixão infinita e uma justiça implacável, guiando e protegendo a criação com uma devoção inquestionável. Para eles, o serviço ao Criador não era uma obrigação, mas uma expressão natural de seu ser, um reflexo da luz que emanava de suas próprias essências. No entanto, entre esses seres radiantes, havia um anjo cuja presença se destacava de forma singular, Lúcifer. Criado com uma beleza estonteante e uma sabedoria incomparável, ele era o portador da luz, um ser que irradiava um brilho que parecia refletir a própria essência do Criador. Lúcifer era admirado e reverenciado por sua inteligência e charme, e sua voz, ao liderar os coros celestiais, era uma sinfonia que encantava todos os que a ouviam. Mas como uma faísca oculta em meio ao brilho celestial, algo começou a mudar no coração de Lúcifer. Sua autoconsciência, que deveria ser uma bênção, transformou-se em orgulho. Ele começou a perceber sua própria grandeza e, lentamente, um desejo de poder e autonomia começou a crescer dentro dele. O anjo, que deveria ser um reflexo da luz divina, começou a buscar seu próprio brilho, desejando ser não apenas um servo, mas um igual ao Criador. Esse sentimento de orgulho e ambição não se restringiu a Lúcifer. Seu carisma e influência começaram a atrair outros anjos, que passaram a questionar suas próprias posições e propósitos. O prenúncio de uma mudança drástica pairava sobre os céus, um presságio de que a paz e a harmonia não seriam eternas. Assim, no coração da criação celestial, um conflito começou a se formar. Lúcifer, o portador da luz, estava prestes a incitar uma rebelião que mudaria para sempre a ordem do universo. O céu, antes um reino de perfeita harmonia, se tornaria um campo de batalha, onde a luz e a escuridão se enfrentariam pela primeira vez. Lúcifer, o portador da luz, cuja beleza e sabedoria eram incomparáveis, começou a nutrir dentro de si um sentimento que mudaria para sempre o destino do universo. O orgulho, como uma semente insidiosa, enraizou-se em seu coração, alimentado pela consciência de sua própria grandeza. Ele, que deveria ser um reflexo da luz divina, passou a desejar ser a própria fonte dessa luz, igual ao Criador. A ambição de Lúcifer crescia silenciosamente, como uma sombra se espalhando sob um céu ensolarado. Sua influência entre os anjos era imensa. Muitos o admiravam e seguiam seus passos com reverência. Lúcifer começou a compartilhar seus pensamentos de insatisfação e suas aspirações de grandeza com outros anjos, semeando dúvidas e questionamentos em suas mentes puras.
Aqueles que antes não conheciam outra vontade além da do Criador, agora começavam a considerar suas próprias posições e desejos, com palavras envolventes e promessas de poder. Lúcifer persuadiu um terço dos anjos a se unirem a ele em sua rebelião. Eles acreditavam que, sob a liderança de Lúcifer, poderiam estabelecer uma nova ordem, onde não seriam apenas servos, mas governantes ao lado do Criador. A discórdia, que nunca antes havia existido nos reinos celestiais, agora começava a se manifestar como uma tempestade prestes a romper o firmamento. O céu, outrora um lugar de pura harmonia, tornou-se um campo de tensão crescente. Os anjos fiéis ao Criador observavam com tristeza e preocupação enquanto seus irmãos se afastavam da luz, seduzidos pelas promessas de Lúcifer. A paz estava sendo corroída por murmúrios de revolta e ecos de descontentamento. O conflito era inevitável. E então, a rebelião explodiu. O céu ressoou com o som das espadas celestiais se chocando. Um conflito titânico entre as forças leais ao Criador e os seguidores de Lúcifer. As batalhas eram ferozes, cada golpe uma explosão de luz e sombras, cada confronto uma luta entre a ordem divina e a ambição desenfreada. No centro desse caos, Lúcifer se destacava, sua presença magnífica agora marcada pela escuridão de sua traição. A batalha nos céus durou tempos imemoráveis, uma luta épica que sacudiu as fundações do cosmos. Finalmente, com um poder irresistível, o Criador derrotou Lúcifer e seus seguidores, banindo-os dos reinos celestiais. Eles foram lançados nas profundezas, transformando-se em demônios, criaturas de escuridão, condenados a viver nas sombras. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, caiu como um relâmpago, arrastando consigo a esperança de um novo reinado. Seu exílio marcou o início de uma nova era, onde as trevas buscariam constantemente corromper e destruir a criação divina. Mas enquanto Lúcifer e seus seguidores se adaptavam às profundezas, o céu começava a curar suas feridas e os anjos, ainda leais, continuavam a cumprir seus deveres, prontos para enfrentar novos desafios. Expulsos do paraíso, os anjos caídos encontraram um novo lar nas sombras da terra. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, jurou vingar-se do Criador, corrompendo a criação divina. Esses seres das trevas assumiram formas monstruosas e se espalharam pelo mundo, semeando discórdia e caos. Entre eles, destacava-se Belzebu, o senhor das moscas, cujo poder rivalizava com o próprio Lúcifer. Mas o conflito celestial era apenas o início de uma história ainda mais sombria. Expulsos do paraíso, os anjos caídos despencaram pelas profundezas, suas essências luminosas, agora envoltas em uma escuridão palpável. Lúcifer, cujo nome fora sinônimo de luz e beleza, transformou-se em Satanás, o adversário, carregando consigo o fardo de sua rebelião. Ao seu lado, os anjos que o seguiram também sofreram terríveis metamorfoses. Suas formas outrora radiantes tornaram-se grotescas, refletindo a corrupção de suas almas. Esses anjos caídos, agora demônios, encontraram um novo lar nas sombras da terra. Um domínio sombrio, onde podiam esconder suas deformidades e tramar sua vingança. Satanás, com sua mente astuta e coração cheio de ódio, jurou vingança contra o Criador, planejando corromper e subverter a obra divina. Ele via na humanidade a criação mais amada de Deus, um meio perfeito para atingir seus objetivos sombrios. Os demônios, sob a liderança de Satanás, começaram a espalhar-se pelo mundo, assumindo formas monstruosas e semeando discórdia e caos onde quer que fossem. Entre esses seres das trevas, destacava-se Belzebu, o senhor das moscas. Sua presença era sinistra, uma figura cuja própria existência exalava putrefação e destruição. Belzebu, com seu poder rivalizando o de Satanás, tornou-se um dos principais arquitetos da corrupção, instigando pragas e desastres, manipulando reis e governantes e espalhando medo entre os mortais.
Enquanto os demônios semeavam caos, o mundo começava a sentir o peso de sua influência maléfica. Povoados eram destruídos, reinos caíam em decadência, e as almas humanas eram corrompidas pelas promessas vazias de poder e riqueza. Satanás e seus asseclas usavam de toda a sua astúcia para enganar e seduzir, levando os humanos a cometerem atos de pura maldade e desesperança. No entanto, essa batalha entre a luz e a escuridão estava longe de ser unilateral. Enquanto os demônios tramavam e espalhavam sua influência nefasta, os anjos continuavam sua missão divina na Terra. Eles apareciam em momentos de crise, guiando e protegendo a humanidade contra as ameaças invisíveis. Arcanjos como Miguel e Gabriel, com suas espadas de luz, enfrentavam as forças das trevas, combatendo demônios e protegendo as almas dos justos. A luta entre anjos e demônios se tornava cada vez mais intensa, uma guerra invisível travada nas sombras do mundo mortal. Os anjos, com suas ações silenciosas e poderosas, faziam o possível para contrabalançar a maldade semeada pelos demônios, oferecendo consolo e esperança aos aflitos. Mas os demônios, com sua astúcia e crueldade, continuavam a encontrar novas formas de corromper e destruir. E assim, enquanto a Terra se tornava um campo de batalha espiritual, a humanidade vivia entre a luz e as sombras, muitas vezes sem perceber a verdadeira natureza das forças que moldavam seu destino. Cada dia era uma nova batalha, cada alma uma nova aposta nesse jogo cósmico de poder. Enquanto os anjos continuavam a proteger e guiar a humanidade e os demônios buscavam corromper e destruir, a verdadeira extensão dessa guerra espiritual permanecia oculta para a maioria dos mortais. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, a presença dos anjos oferecia um vislumbre de esperança e proteção. E enquanto os anjos cumpriam sua missão divina, algo ainda mais profundo e sombrio começava a se desenrolar no coração da humanidade. Enquanto os demônios semeavam caos e corrupção pelo mundo, os anjos continuavam sua missão divina de proteger e guiar a humanidade. Eles apareciam em momentos críticos, suas presenças luminosas, trazendo consolo, coragem e orientação. Invisíveis para a maioria dos olhos mortais, os anjos operavam silenciosamente, realizando milagres discretos e intervindo em situações desesperadoras. Suas ações eram como raios de luz penetrando a escuridão, cada gesto carregado de um simbolismo profundo que lembrava os humanos de que não estavam sozinhos. Arcanjos como Miguel e Gabriel eram os líderes dessas missões celestiais. Miguel, o guerreiro celestial, portava uma espada de luz capaz de cortar qualquer treva. Em incontáveis batalhas invisíveis, ele enfrentava os demônios, expulsando-os das almas possuídas e protegendo os inocentes. Gabriel, o mensageiro divino, trazia notícias de esperança e revelação, guiando os escolhidos pelo Criador para cumprirem seus destinos. Suas palavras eram como melodias divinas, ecoando nos corações dos humanos e inspirando fé e coragem. Os anjos atuavam de várias formas. Alguns eram guardiões, designados a proteger indivíduos específicos, desde o nascimento até a morte. Esses anjos da guarda sussurravam palavras de sabedoria e conforto, afastando perigos invisíveis e guiando seus protegidos nos momentos mais difíceis. Outros anjos eram enviados em missões específicas, como ajudar um líder justo a tomar a decisão certa ou curar uma alma atormentada pela tristeza e pelo desespero. As histórias de suas intervenções eram inúmeras, relatos de milagres, encontros inexplicáveis e salvamentos no último momento enchiam as tradições orais e os escritos sagrados de diversas culturas. Cada história era uma metáfora da luta incessante entre o bem e o mal, uma personificação do conflito cósmico que moldava o destino da humanidade. No entanto, a presença dos anjos não garantia a ausência de desafios e sofrimentos. Ao contrário,
Muitas vezes, suas intervenções eram necessárias justamente por causa das incessantes tentações e armadilhas criadas pelos demônios. Enquanto os anjos trabalhavam incansavelmente para manter o equilíbrio e proteger os humanos, os demônios não descansavam. Eles usavam de todas as artimanhas possíveis para corromper as almas humanas, instigando o pecado e a discórdia. Satanás, com sua astúcia, visava os líderes, os sábios e os poderosos, tentando desviá-los do caminho da retidão. E em meio a essa batalha invisível, a humanidade se via constantemente influenciada por forças que muitas vezes não podia compreender. A influência dos demônios na humanidade era profunda e perversa. Pactos sombrios, possessões e tentações faziam parte de seu arsenal. Eles ofereciam poder, riqueza e prazer em troca de lealdade, corrompendo reis, guerreiros e até mesmo homens de fé. Os demônios eram mestres da ilusão, capazes de mascarar suas verdadeiras intenções e manipular os desejos mais profundos dos humanos. Enquanto isso, a luta entre anjos e demônios continuava a moldar o destino do mundo. Cada alma era um campo de batalha. Cada escolha, um movimento nesse grande jogo cósmico. Os humanos, muitas vezes inconscientes da magnitude dessas forças, viviam suas vidas entrelaçadas com o conflito eterno entre a luz e as trevas. Mas em meio a essa guerra espiritual incessante, surgiam figuras extraordinárias, indivíduos que, com uma fé inabalável e uma determinação férrea, se destacavam como combatentes do mal. Os demônios, sob a liderança astuta de Satanás, buscavam incessantemente corromper e dominar as almas humanas. Seu arsenal de pactos sombrios, possessões e tentações era vasto e engenhoso. Eles ofereciam poder, riqueza e prazer em troca de lealdade, manipulando os desejos mais profundos e as fraquezas mais ocultas dos mortais. Cada pacto feito, cada alma corrompida, era uma vitória nas trevas, um passo a mais no grande plano de Satanás para subverter a criação divina. Reis e governantes, sábios e guerreiros, todos eram alvos dessas entidades maléficas. Satanás sabia que corromper os líderes significava influenciar nações inteiras. Ele usava de sua astúcia para semear desconfiança e discórdia, transformando aliados em inimigos e espalhando conflitos por todo o mundo. Seus servos, como Belzebu e outros demônios poderosos, operavam nas sombras, instigando guerras, fomentando ódio e incentivando os pecados mais profundos. A humanidade, muitas vezes inconsciente da verdadeira natureza dessas influências, vivia sob um constante véu de tentações. Mas nem todos os humanos sucumbiam às artimanhas demoníacas. Ao longo dos séculos, surgiram figuras extraordinárias, indivíduos que, com uma fé inabalável e uma determinação férrea, se destacavam como combatentes do mal. Entre esses indivíduos, destacavam-se os exorcistas e santos, cujas vidas eram dedicadas a confrontar diretamente as forças das trevas. Os exorcistas, armados com rituais sagrados e uma fé imensa, enfrentavam demônios possessores, libertando almas aprisionadas pelo mal. Cada exorcismo era uma batalha intensa, um confronto onde o poder da luz enfrentava as garras escuras da possessão. Os relatos dessas batalhas espirituais eram aterradores e inspiradores, mostrando a coragem e a determinação desses combatentes divinos. Santos e profetas também desempenhavam um papel crucial nessa guerra espiritual. Suas vidas eram marcadas por milagres e visões, suas palavras carregadas de poder divino. Eles guiavam os perdidos, curavam os aflitos e enfrentavam as forças demoníacas com uma fé que parecia inabalável. Suas histórias, muitas vezes envoltas em lendas e mistérios, inspiravam gerações a lutar contra o mal e a buscar a retidão. Esses combatentes espirituais eram faróis de esperança em um mundo frequentemente mergulhado nas sombras. Eles mostravam que, mesmo diante das forças mais escuras, a luz divina podia prevalecer.
Suas vitórias, embora muitas vezes silenciosas e discretas, eram lembradas como testemunhos do poder da fé e da força do bem. Enquanto os exorcistas e santos travavam suas batalhas na terra, os céus preparavam-se para um confronto ainda mais grandioso. As Escrituras Sagradas profetizavam um evento que decidiria o destino final do universo, o Apocalipse. Este confronto derradeiro entre as forças celestiais e infernais prometia ser uma batalha épica, onde anjos e demônios travariam um último combate. Os sinais desse evento iminente começavam a surgir e o mundo aguardava com temor e esperança. O que realmente aconteceria quando o último selo fosse quebrado? As respostas estavam ocultas nas páginas das Escrituras e nos corações dos fiéis. Ao longo dos séculos, certos indivíduos desenvolveram habilidades especiais para confrontar diretamente as forças das trevas. Conhecidos como exorcistas, esses homens e mulheres eram armados com fé inabalável e rituais sagrados, prontos para enfrentar os demônios que ousavam possuir as almas humanas. Cada exorcismo era uma batalha intensa, onde a luz enfrentava as garras escuras da possessão, e a vitória, muitas vezes, pendia por um fio tênue de esperança e força espiritual. Os relatos dessas batalhas espirituais eram ao mesmo tempo aterradores e inspiradores. Imagine uma sala escura, onde um exorcista, com um crucifixo em uma mão e o livro sagrado na outra, pronunciava palavras antigas e poderosas. O ar se tornava denso, carregado de uma energia quase palpável. Gritos sobrenaturais ecoavam, sombras dançavam nas paredes, e o confronto entre o exorcista e o demônio possessor tornava-se um espetáculo de fé contra a maldade pura. Cada vitória, cada alma libertada, era uma reafirmação do poder do bem sobre o mal. Não eram apenas os exorcistas que se destacavam nessa guerra espiritual. Santos e profetas também desempenhavam papéis cruciais. Suas vidas eram marcadas por milagres, visões e uma fé que parecia inquebrantável. Eles eram faróis de esperança em tempos sombrios, suas ações e palavras inspirando coragem e perseverança. Um toque de um santo podia curar doenças, uma oração fervorosa podia afastar tempestades, e suas visões revelavam verdades ocultas, guiando os fiéis pelo caminho da justiça. Essas figuras espirituais enfrentavam desafios monumentais, suas histórias frequentemente envoltas em mistério e lenda. Eles confrontavam diretamente as entidades demoníacas, muitas vezes à custa de grandes sacrifícios pessoais. Em cada vitória, deixavam um legado de inspiração e uma prova de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a luz podia prevalecer sobre a escuridão. Enquanto essas batalhas se desenrolavam na terra, os céus se preparavam para um evento ainda mais grandioso. As Escrituras Sagradas falavam de um confronto derradeiro, um apocalipse que decidiria o destino do universo. Anjos e demônios, forças celestiais e infernais, se preparavam para a batalha final, uma luta épica que selaria o destino de todas as almas. O Apocalipse, previsto em várias tradições religiosas, prometia ser um confronto de proporções inimagináveis. Os sinais de sua iminência começavam a surgir. Catástrofes naturais, visões proféticas e um aumento na atividade demoníaca e angelical. A Terra se via como o campo de batalha final, onde a última e maior batalha entre a luz e as trevas seria travada. Enquanto o mundo aguardava com temor e esperança, os céus e o inferno se preparavam para o confronto final. A grande batalha estava prestes a começar. E a humanidade, muitas vezes inconsciente do verdadeiro alcance dessas forças, estava no centro desse conflito cósmico. Nas Escrituras Sagradas, é profetizado um confronto derradeiro entre as forças celestiais e infernais, o Apocalipse. Este evento cataclísmico prometia decidir o destino final do universo, uma batalha épica onde anjos e demônios travariam um último combate.
O mundo, aguardando com temor e esperança, começava a observar os sinais de que esse momento se aproximava. Catástrofes naturais, visões proféticas e um aumento na atividade sobrenatural eram apenas alguns dos indícios de que a batalha final estava se desenrolando. Os céus se enchiam de presságios e as escrituras sussurravam sobre o dia do juízo. Arcanjos, como Miguel e Gabriel, preparavam-se para liderar as hostes celestiais, enquanto Satanás e seus tenentes das trevas tramavam suas estratégias no abismo. Os anjos, com suas espadas de luz e escudos de fé, treinavam incansavelmente para o confronto que estava por vir. Eles sabiam que a vitória não era apenas uma questão de força, mas de coração e alma. A presença divina os fortalecia, enchendo-os de uma determinação inquebrantável. Miguel, o comandante supremo, pairava à frente de seus exércitos, sua figura irradiando uma luz tão intensa que parecia banir qualquer sombra ao seu redor. Do outro lado, Satanás, com sua astúcia e poder, orquestrava suas legiões de demônios. Cada demônio, com sua própria forma horrenda e poder nefasto, estava pronto para trazer destruição e caos. Belzebu, o senhor das moscas, e outros demônios poderosos, como Asmodeus e Leviatã, aguardavam ansiosamente a batalha, suas formas grotescas e malignas transbordando uma energia sombria. A humanidade, muitas vezes inconsciente da verdadeira magnitude desses eventos, começava a sentir os efeitos dessa guerra iminente. Desastres inexplicáveis, aparições sobrenaturais e uma sensação generalizada de ansiedade e expectativa permeavam o mundo. As pessoas olhavam para o céu em busca de respostas, enquanto os sinais do Apocalipse se tornavam cada vez mais claros. Conforme o conflito se aproximava, os anjos continuavam a guiar e proteger os humanos, preparando-os para os tempos difíceis que se aproximavam. Profetas e santos surgiam com novas revelações, chamando os fiéis à oração e à preparação espiritual. A batalha final não seria apenas travada nas esferas celestiais, mas também nos corações e almas dos humanos. O Apocalipse, o confronto derradeiro, prometia ser um evento de proporções inimagináveis, uma luta entre o bem e o mal que decidiria o destino de todas as almas. Os céus e o inferno estavam preparados para o confronto final. E a terra, o campo de batalha escolhido, estava prestes a testemunhar a maior guerra de todas. Mas o que realmente aconteceria quando o último selo fosse quebrado? As respostas estavam ocultas nas páginas das Escrituras e nos corações dos fiéis. Meus queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para essa história épica de anjos e demônios, somos lembrados da constante batalha entre o bem e o mal que ocorre não apenas no universo, mas também dentro de cada um de nós. A criação dos anjos, a rebelião de Lúcifer, a queda dos demônios e o confronto eterno que se desenrola no palco da nossa existência são testemunhos poderosos do amor de Deus por nós e da importância de nossa fé e determinação. Os anjos, com sua luz divina, estão sempre ao nosso lado, guiando-nos, protegendo-nos e nos lembrando do caminho da justiça. Mesmo em meio às sombras e às tentações que os demônios tentam lançar sobre nós, podemos encontrar força e esperança na presença desses seres celestiais e na fé que nos une. O Apocalipse nos ensina que no final, a luz sempre prevalece sobre a escuridão. A batalha final, que se aproxima, não é apenas uma profecia distante, mas um chamado para que nos preparemos espiritualmente, fortalecendo nossa fé e nossos corações. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta grande história, sendo faróis de luz e esperança em um mundo que muitas vezes parece dominado pelas trevas. Portanto, meus amados, não se deixem abater pelos desafios e tentações que enfrentamos diariamente. Lembrem-se de que, assim como os anjos lutam incessantemente por nós, também somos chamados a lutar pela nossa fé, pela justiça
e pelo amor divino que habita em nossos corações. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja continuar aprendendo e se fortalecendo na fé, convido você a se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a luz e a esperança, sendo agentes da divina providência em nosso mundo. Que Deus abençoe a todos vocês e que os anjos estejam sempre ao seu lado, guiando seus passos e protegendo suas almas. Amém.